Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é a Ju Ferraro e hoje eu vou falar um pouco sobre opressão do feminino. Se você se interessa por esse tema, quer saber mais e quer desenvolver essa ideia aqui comigo, antes da gente começar o vídeo, já deixa aqui o seu like e lembra de compartilhar com suas amigas e com seus amigos. Vamos compreender um pouco mais o que acontece. Bom, então, para começar, eu vou aqui contextualizar por que eu escolhi falar sobre esse tema. Na semana passada, no 1º de agosto, hoje é o dia 13 de agosto que eu tô gravando esse vídeo, então eu vou contextualizar para o momento que ele for publicado, provavelmente na semana que vem, pra você entender o que tá acontecendo. E o que aconteceu? Um homem que se chama Ricardo Roriz tem uma página no Instagram com 300 mil seguidores. Ele postou um vídeo que ele fez de duas mulheres praticando acroyoga na Lagoa, lá no Rio de Janeiro. E nesse vídeo aparece ele tirando sarro delas de uma maneira bem pornográfica, enquanto um amigo dele, que é o tal que ele se refere a essa pessoa como Celsão, que é Celso, não sei o que, agora já esqueci o sobrenome ainda bem, nem quero lembrar, enfim. Com o cara fazendo gestos obscenos em relação às meninas que estavam praticando acroyoga. Esse vídeo foi postado para 300 mil pessoas assistirem, muitos comentários achando aquilo tudo muito engraçado, e lógico que chegou ao conhecimento da menina que estava praticando, que é a advogada, a Mariana. O que aconteceu? A Mariana, claro, foi atrás. Primeiro ela fez um post pedindo para que as pessoas ajudassem ela a denunciar, para ser apagado aquele post que ficou no Facebook e no Instagram dele por algumas horas. Foi apagado e ela foi, lógico, denunciou ele na polícia, ele está sendo processado no momento. Depois ele soltou uma carta de como se explicando, não foi uma carta para pedir desculpas, nem alguma coisa do tipo, foi para se explicar, dizendo que aquilo não é do feitio dele, que ele fez aquilo porque ele estava embriagado, e que aquilo na verdade era uma conversa íntima entre amigos. E aí a Mariana soltou depois um vídeo que eu até acho que seria legal você assistir, porque eu não vou aqui falar por ela, mas claro que questionando, primeiro, que uma conversa particular seja postada no Instagram, onde você tem 300 mil seguidores, e em segundo lugar, que eu também acho que quando a gente está embriagado não significa que nós vamos fazer coisas que são totalmente diferentes das coisas que a gente já faria na vida, né? Na verdade, como a gente sabe, o álcool ele inibe a inibição. Então, caso ele estivesse embriagado num dia de manhã, né, eu já é estranho a pessoa estar embriagada de manhã, né? E em segundo lugar, que ele, na verdade, já é o jeito dele. Ele só por estar embriagado, se é que ele estava, ele só fez aquilo que ele já faria normalmente, né? E aí depois apareceu um vídeo dele, que ele já tinha gravado há algum tempo antes, acho que em julho, se referindo à Lei Maria da Penha como um retrocesso, e que na verdade o certo seria que os homens pudessem mesmo soltar a porrada nas mulheres, e que com isso, né, assim, as mulheres seriam as esposas mais calmas e não ficariam enchendo o saco dele ou dos outros homens. E o que me leva aqui ao tema que eu quero que a gente converse sobre, que é a opressão do feminino. E eu vou me basear em 2 livros. O primeiro que se chama O Caliban e a Bruxa, da historiadora Silvia Frederici, que eu também super recomendo que você leia. E o livro que se chama Vagina, da escritora Naomi Wolf. Esses 2 livros são muito importantes para qualquer mulher ler, e também homens, com certeza. E eles, dentro da minha lógica aqui, são bem complementares e podem explicar bastante pra gente qual que é a lógica da opressão feminina, principalmente num momento em que a tendência mundial é a gente estar dentro de um pensamento mais fascista e ultraliberal, certo? Bom, vamos começar analisando aqui sobre o poder que existe dentro da natureza feminina.
Já os filósofos dizem, a gente fala bastante sobre isso também no yoga, e a pesquisa que a Naomi fez no livro dela sobre o tema revela muito como o poder que a gente tem no genital feminino. Por quê? Eu vou contar um pouquinho a história do livro pra te deixar com mais vontade de ler. A Naomi, ela, quando chegou mais ou menos nos 50 anos dela, ela disse que ela começou a sentir uma espécie de depressão e que veio junto, mais ou menos ao mesmo tempo, que ela começou a sentir que os orgasmos dela não estavam mais sendo iguais aos que ela tinha antes. Ela foi pesquisar o que estava acontecendo, foi na ginecologista dela, e a ginecologista dela disse para ela ir procurar um médico que trabalha necessariamente com o enervamento que passa pela coluna vertebral, principalmente na lombar, né, na região do saco. Ela foi, fez vários exames e ela descobriu que ela tinha uma pequena compressão em uma das vértebras da lombar, que estava comprimindo um dos nervos que chegavam, que traziam os impulsos nervosos da vagina. E por isso que os impulsos não estavam sendo enviados para o cérebro dela, e ela estava se sentindo com menos potência, ela estava se sentindo menos criativa, ela estava sentindo menos tesão pela vida em geral. Parece que a vida dela estava ficando cinza. Então ela foi pesquisar por quê, o que isso tem a ver. Ela descobriu que na vagina existem muitas terminações nervosas. Não é como, por exemplo, no pênis do homem, óbvio, no pênis que existe uma, ou acho que uma ou duas, alguma coisa assim. Na vagina existem várias e que chegam diferentes informações, diferentes impulsos para o cérebro. E esses impulsos geram muita produção de hormônios, que são hormônios que trazem a felicidade, que trazem compaixão, que nos inspiram, que nos trazem mais criatividade e fazem com que a gente se sinta mais empoderada. Tudo isso tem a relação com os hormônios no cérebro, porque, claro, tudo que a gente faz manda impulsos para o nosso cérebro e a gente libera hormônios. Então, isso diminui, por exemplo, o hormônio do estresse, que desgasta todo o nosso corpo, nossa mente e etc. e tal. Então, o poder que existe quando uma mulher consegue sentir prazer é imenso. É imenso para ela e, na verdade, também para o mundo, porque no final todo mundo sai ganhando. O que acontece para uma mulher poder sentir prazer? Você que é mulher, assim como eu, talvez vai entender muito bem o que ela explica por muitas pesquisas que ela cita nesse livro, pesquisas documentadas e que já foram comprovadas, que para uma mulher sentir prazer, ela precisa ter um estímulo que não é só o estímulo físico, ela precisa ter um estímulo também emocional. Primeiro de tudo, e muito importante, é se sentir segura. Ela precisa se sentir segura num lugar físico seguro e num lugar emocionalmente seguro. Tirando, entre aspas, que ela também explica no livro sobre situações de pessoas que sentem prazer de transar em lugares, sei lá, perigosos. Mas aí ela explica por quê, eu não vou ficar me detendo aqui, mas você entendeu a ideia geral, né? E até às vezes a gente fala, né, sim. Por isso que existe toda essa coisa do jantar à luz de velas, das flores, e toda a simbologia das flores, e todas essas coisas, dos cheiros, da hidromassagem, e das pétalas, e do visual, e da roupa, e da lingerie. Tudo isso é importante para que a mulher comece a mandar já alguns sinais de que tá tudo bem, e ela tem que estar relaxada para ela conseguir entrar no clima e poder sentir esse prazer que é o prazer que vai empoderar ela, que ela chama de estado da deusa, né? Não é qualquer prazer, não é só o sexo em si, mas é que culmine, que o homem esteja lá, que ele a respeite, que ele entenda as necessidades dela, que ela se conheça, entenda as necessidades dela e possa comunicar para o parceiro. Então vocês entendem que tem todo o lado óbvio sexual, que é muito importante, mas o que isso transforma? Quando a mulher experimenta esse estado da deusa que ela fala, a gente se torna mais criativa, mais empoderada, a gente tem mais vigor para ir pra vida, para fazer o que a gente deve fazer, né? Algumas pessoas, vamos dizer, podem pintar quadros, escrever, estar aí no mundo com mais potência. Então agora a gente chega agora você já deve ter ligando aqui os fatos, né? Vamos lá, vamos junto. Por que a opressão feminina? Bom,
A Silvia Frederic, ela não fala exatamente sobre essa parte, mas eu acho interessante contextualizar aqui. Ela vai contar sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. E ela cita muito a obra de Marx, e ela fala que Marx, ele não fala muito sobre a condição feminina nessa transição para o trabalho assalariado nas fábricas. Uma coisa que é senso comum e que todo mundo sabe é que nessa transição do feudalismo para o capitalismo, os donos das fábricas, os burgueses, eles queriam que pessoas fossem para as cidades trabalhar para eles. Mas as pessoas que estavam no campo, lá tinham a sua terra, plantavam seu alimento, eles não queriam ir para a cidade ter uma qualidade de vida muito pior e ficar lá passando fome, né? Tipo, eram mesmo como se fossem favelas onde essas pessoas moravam. O que eles fizeram? Eles tiraram as terras dessas pessoas, eles começaram a cercar as terras, né? E mandar as pessoas que elas ficaram meio que sem escolha e tiveram que ir para as cidades para trabalhar nas fábricas da burguesia que estava aí crescente na época da industrialização. E as pessoas assim que mais se opuseram a sair do campo foram justamente as mulheres. Segundo a Silvia, que é historiadora, a maioria das revoluções que existiram nesse período no campo, eles quebravam cerca e queriam ir contra esse movimento, foram as mulheres. E o que começou a surgir exatamente nesse mesmo momento? A caça às bruxas. Por isso que o livro chama O Caliban e a Bruxa. Ela vai contextualizar todo o histórico do caça às bruxas, usando como pano de fundo a religião católica, como que a gente está protegendo a sociedade, a gente quer que vocês sejam uma sociedade melhor, porque essas pessoas, né, sempre eram mulheres, óbvio. Essas mulheres estão indo contra o status quo, estão indo contra o progresso, quer dizer, não falava-se progresso, né, falava bruxa e falava aí que elas faziam mal, que elas podiam amaldiçoar os seus filhos, fazer os seus maridos morrerem e um monte de coisa assim. E aí começou. Então, começou também nessa mesma época da caça às bruxas, esse negócio que a gente vive até hoje, das mulheres brigarem entre si. E isso é muito inteligente numa lógica de dominação, que é fazer com que o mesmo grupo crie facções que brigam entre si. Nessa lógica, você pode dominar muito mais, porque as pessoas vão ficando sozinhas. E aí, o que aconteceu? As mulheres deduravam umas às outras, porque tinham medo das fiscalizações que tinham constantes nas casas, né, na vizinhança, nas pequenas cidades e vilarejos, de caça às bruxas. Então, com medo delas serem pegas, elas deduravam a vizinha, por exemplo. Deduravam as parteiras, as mulheres que faziam chás, as mulheres que curavam, as curandeiras. Essas mulheres que hoje em dia, graças, né, a deusa, estão voltando aqui para nossa vida, nos ensinando tanto, e que ainda bem temos que agradecer às mulheres que mantiveram essa sabedoria preservada até os dias de hoje. A maioria dessas mulheres foi torturada e morta. Então vamos lembrar que existiam muitos métodos de tortura e que as torturas sempre passavam pelos órgãos genitais femininos. Eu não quero nem aqui pensar em que eles faziam, nem nada, nem acho legal, mas por que o órgão genital feminino? Agora você volta ao que eu falei lá no começo do vídeo. Porque você vai estuprar uma mulher, ela perde o poder dela, ela não vai mais ter a mesma sensibilidade, ela nunca mais, ou talvez dificilmente ela vai realmente se sentir relaxada para poder ter o prazer que culmina em todas as características que eu falei lá no começo do vídeo. E depois também a Naomi, no livro dela, também fala muito sobre essa coisa do estupro. Que, por exemplo, quando existem guerras, os soldados que estão dominando ou, tipo, matando o outro país, né? Então, por exemplo, os soldados americanos durante a Guerra do Vietnã eram instruídos a estuprar as mulheres que eles encontravam nas aldeias. Por quê? Porque você desempodera ela totalmente, porque aquilo psicologicamente vai ter um marco, fisicamente talvez vai ter danos que nunca vão poder ser revertidos, que ela nunca vai mais poder sentir prazer, e essa conexão com o cérebro que se faz é totalmente cortada. E ela fala que ela esteve em campos de concentração aonde na África
onde a maioria das mulheres tinha passado por algum tipo de estupro, pode ser até com objetos, ela fala, e que elas estavam andando por ali como se fossem zumbis. Não tinha vida dentro daquele corpo. Então você vê até a que ponto se chega nessa necessidade de dominar e de controlar e de separar. E também, nessa lógica da dominação, de colocar a mulher como também uma proteção para a força de trabalho assalariada. Então, qual que é a ideia? O homem vai trabalhar, mas para ele poder ir trabalhar, ele tem que chegar na casa dele, ele tem que ter comida, ele tem que ter alguém que está também trabalhando para que ele trabalhe. Isso é o papel da mulher dentro da lógica aí da nossa sociedade. Estamos em 2020 e ainda existem muitos homens e mulheres que continuam com essa mentalidade. Eu não posso dizer que é uma escolha da pessoa ter essa mentalidade, né? Não sei, algumas pessoas podem ter total consciência de toda a situação e dizer que eles escolhem pensar assim. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que pensam assim, homens e mulheres, pensam assim porque é uma doutrinação feita há muitos e muitos séculos. Então, começa lá com a caça às bruxas e vem vindo com essa cultura do estupro e com a cultura que o estupro não é somente físico. O que fizeram com a Mariana, fazendo esse vídeo com uma conotação totalmente horrorosa, enquanto ela estava praticando yoga, é também um estupro, certo? Eles estão usando a imagem do corpo dela sem que ela dê o consentimento e com uma conotação pornográfica. Ou seja, isso vai, como eu falei, que a parte emocional está totalmente conectada com a parte física, então do mesmo jeito que quando você estraga o genital de uma mulher, você mexe no emocional dela. E aí, como que ela vai conseguir se sentir empoderada? Aí vem a culpa, né? Então a mulher se sente culpada o tempo todo, né? E ela não pode mostrar quem ela é, colocar sua potência e tal, porque ela tá se sentindo culpada o tempo todo dentro dessa nossa cultura. Por exemplo, ficar dando cantada, relacionamentos abusivos, o cara que fala você não pode usar essa roupa, você não pode pintar a unha dessa cor. E isso também não é só o namorado que faz, também existem pais que fazem isso com as suas filhas, né? Filha minha não faz isso não é digno, não sei o quê. E depois até eu fiquei pensando, quero que você deixe seu comentário aqui, respondendo aqui talvez, porque eu fiquei pensando assim, seria engraçado se a gente pudesse fazer um vídeo também de um cara andando na rua e falar, nossa, olha, o pinto dele deve ser não sei o que, no final, se uma mulher fizer um vídeo, tipo, virando ao avesso, o que esse cara fez com a Mariana, a mulher vai ser colocada como ridícula, como tosca, como tarada, como whatever, né, tipo, galinha, puta, tudo isso que vocês podem imaginar. Fazendo a mesma coisa, se uma mulher fizesse o que ele fez com um homem, ela ia ser condenada. Agora, um homem fazer isso com uma mulher, as pessoas acham que é engraçado, que é piada, né? As pessoas que comentaram nesse post dele, né? Porque não é nem um pouco engraçado, eu não acho. E então eu não sei, eu fico pensando assim, tipo, por exemplo, tem uma outra coisa que é só pra contextualizar e fechar aqui o raciocínio, mas colocando nos dias de hoje de um jeito bem simples de a gente pensar. Por que um cara que pega várias meninas é tipo o garanhão, que massa, ele é foda, e por que uma menina que pega vários meninos é puta, galinha, vaca, não sei o quê? Isso vem toda essa, né, esse encarceramento do feminino. E aí eu sinto que uma forma que continua encarcerando, e que a Naomi fala no livro dela, é a pornografia. A pornografia, os filmes, são tipo, as mulheres são objetos. Então, como que a gente está se educando nesse contexto sexual, o que a gente está consumindo, e que também é uma coisa que, tipo, você abre a internet e você encontra um filme pornô, não é difícil, você acha coisa de graça. Então, como que a gente está continuando com essa lógica, só que aparentemente está liberado, é liberal, é massa, a mulher tem liberdade, mas lá no fundo é para continuar com a mesma lógica, que mulher é objeto, que não tem preliminar, que é o homem lá só socando, e aí, tipo assim, perdeu todo o contexto do negócio. Então, uma pessoa que acha que sexo é isso, ela nunca vai poder realmente, tipo, saber o que é o poder que ela pode ter, né? Explorando o corpo dela
como o poder que ele tem, que a gente tem e que não tem nada de errado com isso, certo? Contanto que haja consentimento, contanto que haja liberdade de escolha e liberdade se acompanha de responsabilidade, eu acho que o importante é que a gente se respeite e respeite a liberdade do outro e respeite o corpo do outro, o espaço do outro, isso é muito importante. Mas principalmente que a gente coloque isso à tona, que a gente fale sobre isso e que a gente possa discutir cada vez mais sobre isso para que acabe com a naturalização que é esse tipo de comportamento. Espero que esse vídeo tenha te clarificado e se você tiver qualquer comentário, dúvidas, se você já passou por essa situação, com certeza se você é mulher já passou, eu já passei, todo mundo que eu conheço já passou, enfim, com alguma situação parecida, talvez menos grave, mas enfim, essa sensação de que você é um lixo, de que você tem culpa de alguma coisa. Saiba que você não está sozinha e que isso já vem acontecendo há muito tempo, então fica aí a dica de leitura, O Caliban e a Bruxa e o outro livro que se chama Vaginas, pura e simplesmente. Leiam, é maravilhoso, super indico. E deixe aqui o que você achou nos comentários, compartilhe e deixe também o seu like, já que você ficou até o final, então agora não custa nada deixar o like, né? E então, até a próxima, um beijo e namastê!